Ok. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, hoje nós iremos estudar o capítulo 8, né, do livro Os Mensageiros. Conto com a participação, com a colaboração de todos vocês. O desastre de Acelino. Lembrando que no capítulo 7, nós estudamos sobre a queda, né, do Otávio. No capítulo anterior, né, o Otávio veio, reencarnou, com a missão, né, de amparar 6 órfãos, e o casamento não estava no seu caminho, né, mas ele desviou da rota e contraiu núpcias, né, muito conflituosas, e esses órfãos que ele tinha se comprometido, no lado espiritual, né, ele não socorreu aqui quando ele reencarnou. Então, a queda o desastre de Acelino já é um pouco diferente. Ele contraiu núpcias, né? Ele casou-se, mas vamos dizer que a ambição, a vaidade, né, causou sua bancarrota. Pode passar, Rosa, por favor. Ia dirigir-me ao Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte: "Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno." Lembrando que lá que Otávio, né, a mãe dele estava ao lado dele lá, em todo momento, o amparando, né? Já o Acelino, né, veio até ele, né, e contar a sua condição, que ele vivia em piores condições, mas que não faltava esperança. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiante um novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Uma coisa muito até o capítulo 8, nós vimos, estudamos as quedas, né? Que todos contam com a misericórdia divina. E Deus não pune ninguém, né? Cada um vai receber de acordo com a sua obra. Se não tem obra, não há o que receber. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Isso o André estava dizendo, né? Dona Isaura me fez as apresentações, né? Pode passar, Rosa. Estávamos diante de Acelino, que participa a mesma experiência. Notando-o triste, Otávio sorri e o advertiu: "Não é um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para o nosso lar. Sejamos, porém, lógicos", revidou Acelino, parecendo mais encorajado. "Você perdeu a partida porque não jogou." Então, o Otávio não chegou nem a cumprir o que ele tinha combinado lá no plano espiritual, porque, né, ele nem chegou ele se desviou do caminho. Eu a perdi jogando desastradamente. Nós vamos ver como foi essa perda dele, né? Esse jogo que virou para o lado da ganância, da vaidade, talvez do egoísmo também. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando: "Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres." E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: "Quantos de nós, os médicos,
Perdemos lamentavelmente na luta. Depois de concordar, trazendo à baila meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Alguém quer falar alguma coisa? Então, Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar, no século vindo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas, ministra da Comunicação, presidiu em pessoa as medidas pertinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Então, Acelino, né, teve todas as instruções, assim como os outros companheiros dele, né, dos capítulos anteriores, e a própria ministra, né, foi uma das que interveio, né, mediou essa encarnação, né, essa reencarnação do Acelino. Então, ele estava preparado fisicamente, um equilíbrio, para exercer o que tinha proposto lá no plano espiritual. E, após grandes promessas, né, ele reencarnou. Após formular grande... Pode falar, Renata. Boa noite, Denise. Eu queria voltar aqui um pouquinho, no início, quando ele fala, né, da bancarrota espiritual ao qual ele está envolvido. Isso fala muito para a gente, né, porque a bancarrota, ela é sinônimo de falência, né? Só vai à bancarrota aquele que faliu. Se a gente lembrar de empreendimentos humanos, né, materiais, isso fica bem claro para a gente. Mas em se tratando da profundidade, né, que essa palavra causa para a gente, porque é uma bancarrota espiritual. Então, assim, quem vai à falência em termos materiais é uma pessoa que não é uma pessoa, uma empresa, né, que ela não tem patrimônios para quitar as dívidas. Ela deve muito e ela não tem patrimônio. Então, ela abre falência, né? Porque ela não tem como pagar o que ela deve. Em se tratando de uma bancarrota, uma falência espiritual, caminha na mesma direção, porque o que ele está dizendo para esse amigo, para esse irmão? Olha, eu também não tenho nenhum patrimônio. Eu fui empossado de vários haveres, de vários patrimônios espirituais, e eu perdi tudo, né? Eu fui dissoluto com tudo que me foi confiado, e agora eu sou um devedor, né? Eu sou um devedor. Aonde pesquisar, se abrir a Serasa Espiritual lá, o site de pesquisas, né, espiritual lá, vai ver que eu sou um falido, e eu não tenho absolutamente nenhum patrimônio dentro daquilo que me foi confiado. Eu só tenho débitos. E isso é muito triste, porque
essas comparações que a gente faz, né, com o que a gente conhece na nossa sociedade é muito importante, porque isso amplia a nossa capacidade de ver as coisas, porque muitas vezes a gente pode não compreender o que isso quer dizer no âmbito espiritual. Mas quando a gente tem esses exemplos, fica fácil da gente desenhar, da gente compreender, né? Porque é um desenho. É um desenho, é como se fosse a forma como Jesus falava, né? Jesus falava para nós usando imagens, histórias do cotidiano. Então, aqui ele está usando esse mesmo desenho, esse mesmo jogo de palavras que fica fácil da gente compreender, porque está dentro das nossas experiências comuns. Mas aqui está falando para a gente especificamente de perdas espirituais. Perdas espirituais. Tanto que aqui, avançando um pouco mais, né? Quando ele fala que é muito importante da gente entender o quanto é mais grave, porque quando a gente, como nós lemos, né, estudamos semana passada o capítulo, que fala lá sobre o, a queda do Otávio, a gente pensa assim, nossa senhora, mas gente, mas Otávio, o que o Otávio arrumou da vida dele? Não tem jeito de ficar pior, não. Tem jeito de ficar pior? Tem jeito de ficar pior, né? Tem jeito de ficar pior. Tem o Acelino. A história do Acelino, ela consegue ter um complicador mais dramático, mais doloroso, porque quando nós estudamos a história do Acelino, a gente fala, pelo amor de Deus, não tem como ficar mais doloroso, mas tem, né? Tanto que ele descreve que ele experimentou 11 anos de umbral, o que não aconteceu com Otávio, né? Porque o drama é maior, o drama tem uma profundidade muito maior, né? E aí e outra coisa, né? Que ele diz aqui, cada um de nós, que Vicente diz, né? Alentando, né? Esses irmãos, cada um de nós tem a experiência que lhe é própria, e nem todos ganham nas provas terrestres. Porque a espiritualidade, a gente pega a espiritualidade de surpresa? Não. A espiritualidade nos acompanha, eles torcem e nos ajudam para que a gente vença o drama, né? Para que a gente se saia bem. Lembrando que nenhum propósito nos é oferecido para que a gente fale. Mas a espiritualidade sabe aonde estão os nossos pontos nevrálgicos. Só que também há situações em que eles não podem interferir, né? Porque envolve o nosso livre-arbítrio, envolve as nossas necessidades de experiência, de aprendizado. Então, quando ele fala aqui, ó, nem todos ganham nas provas terrestres, ele está dizendo para a gente, olha, apacenta o seu coração. Enquanto o espírito não está devidamente desenvolvido, quando no seu íntimo o que mais fala é a rebeldia, é a indisciplina, não necessariamente a ignorância, né? Porque aos espíritos que é facultado determinadas condições, a questão ali não é ignorância. A questão ali vai ser como ela vai se comportar na vida com tudo aquilo que está sendo oferecido. Então, ela pode se mostrar rebelde, ela pode se mostrar indisciplinada, desinteressada, né? Então, preguiçosa. Então, são vários fatores que podem acometer. Por quê?
essas situações vão nos cercar porque nós estamos encarnadas e essas situações permeiam o plano material? Não, essas situações virão ao nosso encontro porque nós ainda somos assim. E são essas as situações que nos faz parar e que nos faz cair, que a gente precisa aprender a administrar com disciplina, sem a revolta, quer dizer, usando as ferramentas contrárias a tudo aquilo que está ainda vigente, pulsante em nós, né? Então, as chances de nós tropeçarmos e nós não chegarmos a um bom termo dentro das nossas propostas é muito grande, né? E uma coisa que ele fala aqui mais abaixo, né, é assim: há que cogitar do nosso futuro eterno, que é uma continuidade dessa fala dele. Por quê? Porque a gente precisa cogitar disso, gente, senão a gente para. Por que cogitar disso? Nós somos espíritos, né? Nós não viemos para cá assim, para passar um tempo aqui e desencarnar e pronto, acabou. Nós somos espíritos, nós viemos aqui. Existe um planejamento, uma razão do porquê nós estamos aqui. E hoje nós caímos, hoje nós falhamos. Ah, mas a gente tem tanto conhecimento, nós vamos cair, nós vamos cair. Sobretudo, né, lembrando que eu falei agora há pouco, se a gente não usar a nosso favor as ferramentas para trabalhar o contrário daquilo que a gente tem por gente, né? Que, mas nós somos extremamente, né, Denise, influenciados, sofremos obsessões, mas a gente precisa lembrar que os obsessores não colocam os nossos defeitos na gente. Eles se utilizam deles quando a gente está oferecendo amplo campo para isso, né? Então, nós temos que considerar, que cogitar, que pensar e entender que o nosso futuro é eterno. Nós estamos errando, a gente começa errando porque somos ignorantes, depois a gente passa a errar por cálculo, que a gente erra por cálculo, né? Como que é errar por cálculo? Eu gosto de errar, eu vou fazer isso e pronto, acabou. Isso é um cálculo, eu assumi um risco, né? Eu bebi e dirigi, assumi um risco, não é mesmo? Então, por que que eu usei esse exemplo? Porque a gente sabe o que que não está bom, o que que não é correto. Se eu faço o contrário, eu assumi o risco. Só que isso, com o tempo e com a nossa compreensão de tempo, a gente vai diminuindo a frequência desses erros. Essa cadência, ela vai ficando mais espaçada. E a gente vai construindo patrimônios sólidos, porque a gente não pode considerar que as coisas chegam na nossa encarnação, na nossa atual encarnação, de forma facilitada, gratuita. Nós não estamos aqui hoje reunidos, estudando, em plena quarta-feira, nesse horário, né, depois de todos aqui tiveram suas atividades durante o dia, sejam elas quais foram, mas tiveram, porque nós é algo fortuito. Não, gente, estar aqui, participar de um grupo de estudo é uma escolha. É uma escolha que a gente vai escolhendo, que a gente vai cristalizando ela em nós através do tempo. Porque em outros tempos essa não era a realidade. Em outros tempos nós estaríamos reunidos, mesmo antes do advento da internet, né, dessa possibilidade, sempre houve formas de estudar. E muitos de nós não escolhemos isso, escolhemos as galhardias do mundo, né? Estamos aí no pré-carnaval. Para mim, o carnaval era daqui a um mês, carnaval já está aí, né? Então, assim, são escolhas que a gente vai fazendo e a gente vai construindo matrizes que nos possibilitam fazermos escolhas
mais saudáveis, mais felizes. E vai chegar em um determinado momento, não é, Denise, que a gente vai escolher outras coisas que por hora a gente não dá conta, por hora a gente não se interessa ainda, mas com o passar dessas experiências a gente vai formulando, vai trazendo isso para a nossa vida, né? Então é uma coisa muito bonita da gente pensar sobre esse aconselhamento aqui, porque é um aconselhamento espiritual voltado para espíritos. E tudo isso está acontecendo aonde? No centro de comunicação, que prepara os médiums, né? Os trabalhadores que atuarão em várias pontes, né? Aqui no mundo físico, e mais esses orientadores que ficam do lado de lá, nos dando suporte. Então, tem os trabalhadores que são treinados para vir para cá, nós, né? E tem os trabalhadores que são treinados para ficar lá, nos dando suporte. Então, é muito bom, é importante a gente lembrar disso, né? Porque nós cairemos, gente, fatalmente, nós cairemos muito ainda. Mas, e cairemos muito através das mesmas quedas, porque tem quedas que se repetem, né? Até a gente estar maduro, preparado para mudar o caminho. E quando a gente se preparar, se fortalecer e não cai mais nessa topada, outras virão. Então é muito bom a gente manter a visão de horizonte, de vida, né? De busca, porque senão a gente para, né? A gente para. E uma coisa que eu achei muito linda na fala desse espírito, né? Porque ele vai confortar um amigo. Ele vai confortar um amigo, a Celina vai fazer isso lá, né? Ele vai contar para ele, pelo amor de Deus, olha onde que eu caí, olha onde que eu caí. Você caiu jogando, eu nem jogando joguei, né? Então é bom para a gente pensar nisso, observar o que esses irmãos estão nos dizendo, muito além de ler, né? A gente sentir o que eles estão passando para nós. Obrigada, Denise. Eu que agradeço. Diante desses estudos até o oitavo agora, eu lembrei muito, no decorrer desses estudos, da porta larga da porta estreita, sabe? Porque quando nós reencarnamos, encontramos, né, as duas portas, mas sempre, né, como somos falhos, escolhemos a porta larga, porque a porta estreita exige mudanças, né, transformações, vamos dizer, que exige tirar essa roupagem, né, para passar por essa porta estreita, e muitas vezes nós não queremos, por isso que escolhemos a porta larga, né, e vamos aí só acumulando, né, bagagens, para que dê conta passar por essa porta larga, que não passaria pela porta estreita, porque nós não estamos dispostos a mudanças, não estamos dispostos a fazer renúncias. Então, por isso que escolhemos o mais fácil. Eu, até hoje, até chegando ao oitavo, eu tenho pensado nisso, né? E uma coisa interessante da gente pensar sobre esse exemplo que você nos trouxe da porta larga é que a gente não encontra a porta estreita de repente, não, tá? Não é a porta, gente, que fica estreita, é o caminho que vai estreitando. A Exatamente. porta é só um umbral, né? É, A estrada foi estreitando. E aquele marco de passagem, ele fica estreito como estreito foi a estrada, né? Porque não tem como você pensar numa estrada que ela é ampla, 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 e na hora só de você atravessar um umbral que você vai perder uns pedaços, você tem que perder quilos só na hora de atravessar a porta? Não. A estrada, ela foi se tornando na caminhada uma estrada rigorosa, de regime rigoroso.
Então, atravessar o umbral, porque tem muita gente que visualiza a porta e fala assim, né? Eu tenho que passar só ali. Não, a vida foi estreitando esse caminho, foi tirando de você ao longo da caminhada. Não ficou estreita de repente, não. Estreita já está há muito tempo. Talvez você só está percebendo agora, porque agora o seu foco voltou para um determinado ponto. Mas volta, olha para trás e observa como a estrada foi estreitando, né? Foi estreitando, porque nem seria justo. Veja bem para você ver, seria justo Com a certeza que gente não. vir de uma vida dissoluta, de outros interesses mil, ou balancê, balancê, e de repente a gente encontra uma porta que é uma fresta. Aí você fala, uai, gente, mas ninguém me avisou que ia ficar assim, tão estreitinho. Não, é assim de repente? É claro que não é, né? Não haveria justiça se assim fosse. O caminho foi ficando estreito, Exatamente. muito estreito. Foi retirando da gente, né? O pé foi ficando machucado porque o chão não se tornou agressivo, endurecido de repente, não. Teve uma caminhada aí, né? Exatamente. Pode passar, Rosa, por favor. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço da nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Então, até aí estava tudo certinho, né? Tudo combinado, nós vamos, do jeito que eu... Pode falar, Rosa. Não pode terminar aí o parágrafo, se você Ah, quiser. sim. Do jeito que eu acertei lá, então, até aí nós estamos, ele está caminhando, né? Vamos ver daqui para frente como que vai ser, né? O desenrolar dessa caminhada dele aqui na Terra. Pode falar. Diante dessa parte aí, né, Denise, a gente promete tudo lá em cima, né? Exatamente. Passou pelo Ministério lá das Comunicações, ele, ele ficou bem, fez o curso, né? Estava bem informado, bem preparado e prometeu grandes coisas, né? Se comprometeu em oferecer muito. E, e aí, quando a gente chega aqui, a gente escuta, né? E eu talvez tenha já dito isso alguma vez, assim, sinceramente não me lembro, não sei vocês, mas o que a gente mais escuta é: eu não pedi para nascer, né? Aí eu não pedi para nascer, eu não tenho compromisso com nada. Eu não sei por que, que eu estou aqui, não sei para que, que eu vim aqui. A gente vê isso demais, e aí a gente volta, né, no que a Renata estava dizendo. Se as pessoas não se movimentam para fazer as coisas, né, para resolver as pendengas, para deixar um pouco dessa bagagem, né, para trás, desapegar e trabalhar para essa evolução mesmo, né, mas eu acho assim, tem hora que as pessoas não querem nem sequer tomar consciência disso, né? Não chega nem no ponto de não fazer. Ela nem consciência ela não quer tomar, não quer saber disso, não. Isso é muito para mim, saber que a gente é um espírito, que a gente continua, que a gente veio para fazer tal coisa, nem quero mexer com isso, não. Então, assim, às vezes antecede a questão do pegar a bagagem e ir trabalhar nela, é nem querer saber que eu tenho uma bagagem, né? Então, é bem complexo, né? A gente vai percebendo um círculo aí, né?
eu não quero saber. Quando eu sei também, eu prometo lá em cima, chega aqui no passo. Nossa, gente, tem que ter muita paciência com a gente, né? Fico pensando assim, senão desiste da gente também, né? Mas é por aí. É isso que eu queria comentar. Eu, assim, eu lendo o livro, eu fiquei imaginando, a guarda devido às proporções, né? É uma criança, eu sou mãe, nós somos mãe, quando a criança, um adolescente está saindo pela primeira vez de casa, nós enchemos de recomendações, não converse com estranho, não muda o caminho, e a criança promete tudo, pode achar que eu vou fazer isso. Não, toma cuidado, pode achar que eu vou tomar cuidado. Quando sai pela primeira vez, até esquece desses aconselhamentos de mãe, né? Não Aí, lembra nem que tem nem a mãe, né? é assim nós também, quando estamos lá no plano espiritual. Quando reencarnamos, prometemos tudo. Quando reencarnamos, nem lembra dos conselhos que foi prometido. Assim, claro que é uma comparação, mas das devidas proporções, nós somos a criança lá do plano espiritual, né? É Não é isso pela mesmo. primeira vez que estamos saindo, mas já estivemos aqui, mas é semelhante a isso. Com certeza, é isso mesmo. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamada à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinador, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera. Por misericórdia, seriam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Então, gente, olha, imagina, né, a tarefa que ele veio, né, a incumbência que ele tinha, recebeu a vidência, a psicografia, e, né, vamos dizer que ele seria muito útil no trabalho mediúnico, né? Imagina um médio, né, com essas faculdades, quanto trabalho maravilhoso ele poderia desenvolver, pode, né, desenvolver dentro de uma instituição. Pode falar, Renata. Pode concluir seu pensamento, eu espero. Pode falar, é isso mesmo, né, com essas faculdades, com quão trabalho maravilhoso, quantos irmãos ele poderia ajudar, né, com essas atribuições mediúnicas que ele recebeu por misericórdia, né? Aí a gente pega o que a Rosa acabou de falar, né? Que muitos de nós falam assim, quem não falou, né, já ouviu. Eu acho que eu já falei isso na minha adolescência, mas enfim, que muitos dizem, né, eu não pedi para nascer. Então, isso aqui vai em direção ao que ela falou, porque olha só, a vidência, a audição, né, a capacidade mediúnica dele de vidência, de audição, de psicografia. Aí uma pessoa que fala assim, mas eu não sei o que Deus espera de mim, né? Eu não pedi nem para nascer, eu não sei o que ele espera de mim. Gente, isso está nas nossas matrizes, né? Nas nossas matrizes. Se você tem qualquer uma qualquer uma dessas possibilidades aqui, ou outra qualquer, que não seja as que estão descritas aqui, você sabe o que você veio fazer nesse mundo? Você veio ser útil. Você veio servir a alguém, né? Não aos seus próprios propósitos, né? Porque quem vive para atender a si próprio é um doente, é uma pessoa que está completamente, né, desatualizada da vida, da forma de se ver no mundo. Não está prestando atenção, né? Porque aqui a gente tem que ter utilidade, a gente tem que ter utilidade. O planeta já tem belezas naturais suficientes, não precisa de eu vir para cá para nada fazer, não é mesmo? Então,
Uma pessoa que vem com essa maleta de trabalhos a desenvolver, e se a gente pensar, né, tem pessoas que não vai ter essas capacidades mediúnicas, mas terá outras, né? De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Se na sua vida você conseguir erguer alguém da própria tristeza dela, porque você pode estar triste, mas é muito mais fácil a gente enxergar, não é? A dificuldade do outro, né? Ter uma visão diferenciada do que o outro está sofrendo. Não que a gente consiga se aprofundar naquilo, mas você pode erguer alguém, porque muitas vezes a pessoa não sabe como ela sai daquilo, né? Ela está vivendo algo que ela não sabe como ela sai daquilo. Então a gente precisa lembrar, por exemplo, que em se tratando de prece, nas preces a prece é algo para a gente pedir, para a gente agradecer, para a gente louvar, né? A gente só pede, né? Mas nós aqui já estamos mudando isso, né? A gente já está buscando outras coisas. Ah, Renato, como é que eu louvo a Deus? Gente, a gente sai de manhã, esse dia quente, maravilhoso, né? Uma delícia, promove um dia espetacular de bonito. Se a gente não vê Deus nisso, e a gente não falar, Senhor, muito obrigada. Isso é louvar, é reconhecer, agradecer, né? A beleza, a grandeza. Então, assim, voltando no que a Rosa estava falando, quando a gente ainda é bem impertinente para dizer eu não pedi para aqui estar, a gente não está prestando atenção, né? Na nossa caminhada no mundo, né? No fluxo do caminho no mundo, porque muitas vezes a gente pode demorar a compreender o que a gente, né, tem a fazer, o que a gente pode realizar, mas é só a gente observar o fluxo do mundo. A natureza não produz nada para servir ela própria. A natureza. Obrigada, Deus. Por nada. Nós não pedimos para nascer, não. Qualquer oportunidade, já estamos escorregando para o lado de cá, que está implorando. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testes no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Então, aí, o Ancelino não veio uma pessoa disporndo de riqueza, né? Isso viria com o tempo. Mas ele, né, como apressado, como nós também somos, né, deixa que achamos, vamos pelo mais fácil. Por que eu não vou fazer utilidade daquilo que me foi dado? Entre aspas, né? Vamos lá. Não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalho espiritual e religioso? Se todos pagávamos o serviço ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos, inscientes do caráter sagrado da fé, aprovava as conclusões egoístas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como pelo que deveria ser justa retribuição. Então, ele vaidoso, né? Muito vaidoso, eu já estou me reconhecendo aí, nessa vaidade, entre aspas, mas como assim? Porque eu vim dotado de dons, porque eu não vou tirar proveito disso, né?
porque eu não vou viver nessa penúria, se eu posso ganhar dinheiro. Acho que tem até uma novela, teve, né, uma novela que se chamava Profeta, que fala um pouco disso aí. Não assisti muito essa novela, mas eu lembro que ele usou dos seus dons para o proveito próprio. E no decorrer da novela ele perdeu esse dom, porque ele perdeu a faculdade por mau uso. Aí, quando eu falo que eu fui vaidosa, sim, porque assim, eu sou muito vaidosa nas questões assim, que eu gosto de tudo em dia. Eu falo assim, mas peraí, mas se Deus me deu a capacidade, por que eu estou aqui penando? Meu marido sempre fala comigo assim, por que você está aí amassando barro? Se você tem possibilidade de explorar esse lado, né? Mas são situações Sim, diferentes. sim, sim. Aqui, é claro que né, eu nem tenho a faculdade disso, mas eu fico imaginando que nós também somos vaidosos no nosso dia a dia. E eu sempre falo, como profissional, a gente não deve envaidecer daquilo que foi nos dado. Nesse Mas nós caso, somos vaidosos, né? Você mesmo já disse, nós somos vaidosos. Como profissional, não deve se envaidecer, mas a vaidade é algo para ser tratada, né? sim, No verdade. caso do nosso irmão aqui, tem um agravante muitíssimo perigoso para ele, né? Porque ele está vendendo algo que não pertence Que não a ele. pertence a eles, Você, exatamente. como profissional, né, encarnada, você vai vender o seu trabalho. É outra coisa, né? Então, são leituras diferentes. Então, por É exemplo, quando verdade. ele coloca aqui a postura dos sacerdotes, né, dos líderes religiosos que recebem para estar ali, a gente tem que lembrar que nessa condição, esses homens, esses líderes, estão utilizando da sua parte anímica, né, dos Uhum, sim. conhecimentos que eles receberam e tudo mais, e do que eles oferecem deles mesmos, da compreensão deles. Ah, Renata, mas o que eles têm lá como entendimento religioso não foi oferecido por Jesus, por Buda, por Zoroastro, por quem foi? Sim, foi oferecido, é um conhecimento, né? E eles utilizam desse conhecimento para ajudar outras pessoas. Isso é diferente do fator mediúnico, porque aí o mediúnico entende-se meio, intermédio. Não existe médium sem espírito. Isso é Então, verdade. se ele está oferecendo algo que não provém dele pessoalmente, dos estudos dele, da busca dele pessoal, humana, como um orientador, como um sacerdote, mas sim como um médium que vê espíritos, que ouve espíritos, que recebe mensagem de espíritos, ele está vendendo algo que não é dele. Isso é verdade. Então, ele se perdeu aí, né? O problema dele é que ele se perdeu, mas ele se perdeu não de uma forma inconsciente, porque ele levanta essa demanda aqui, né? Ele fala: se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Então, ele entendeu que são coisas diferentes, que ele não poderia vender, ele não poderia trocar, ele não poderia negociar com algo que não é dele, porque o que ele via de forma mediúnica, né? Lembrando que a vidência ela é, opa, peraí, a vidência é uma questão anímica, né? Mas a faculdade de receber as mensagens, não. A audiência, né?
a capacidade, porque ele estava ouvindo quem? A ele próprio? Não, ele estava ouvindo aos espíritos, né? O que ele estava vendo dentro do trato mediúnico não pertencia a ele, né? Não era algo dele, ele se distanciou do corpo físico e foi, né, em desdobramento ver alguma coisa. Isso é anímico. Aqui está falando da faculdade, aonde ele é o meio. Então, ele tentou enganar a ele mesmo, né? Ele tentou justificar para a própria consciência o que não tinha justificativa. E por isso ele se compromete, né? Ele se compromete. Tem condições, Denise, de eu entrar na sua casa e vender o seu computador? De jeito nenhum, né? Por que que não tem? Porque não é Não meu. pertence, não te pertence. Não me pertence. Você pode me emprestar. Renata, você pode ir lá em casa? Eu te empresto o meu computador. Mas empréstimo é uma coisa, você não me deu ele, você não me passou os direitos dele, ele não me pertence, então eu não posso dispor dele. É um exemplo para a gente entender como que funciona essa questão da mediunidade. Pois não, Rosa? Ô, Renata, eu queria só dar uma reforçada, porque você acabou falando o que eu ia apontar, a respeito de ele justificar. E aí, quando a gente começa a justificar muito, é porque tem alguma coisa que não está legal, né? A gente fica assim, fica justificando, tentando enganar a gente mesmo. E aí eu queria chamar atenção para isso. Até quando nós vamos ficar justificando, né, nossas ausências, nossa falta de disposição para os estudos, nossa falta de disposição para servir o outro, que a gente justifica muito. Quando a gente assume um trabalho para fazer, tudo é mais importante do que aquilo. Né? A gente justifica que eu estou falando de um trabalho voluntário, né? Que é o que eu estou vivendo agora, que eu estou tendo a oportunidade, porque a gente acaba assim, está chovendo muito, não vou hoje não. Aí a gente está justificado para a gente, está chovendo muito. Então, assim, a partir do momento que a gente passa a pensar de que o outro, ele precisa, com chuva, sem chuva, com feriado, sem feriado, e se fosse eu naquela situação, né? Então a gente começa a cair na real. Mas eu acho que essa questão dessa justificativa dele aí foi o que fundamentou para que ele pudesse tornar o trabalho dele vendável. E muitas vezes a gente faz isso também. E isso acaba te dando uma falsa ideia de que você está certo, né? Você justificou e está tudo bem. Então, ele justificava para si mesmo, para ele poder fazer aquilo, e, na verdade, né, não era justificável, né? É só Algo isso. que a gente tem que lembrar, né, Rosa, que o trabalho voluntário, a própria palavra já fala, voluntário. Você vai realizar se você quiser e quando você quiser. Mas atentamos para o detalhe. O quando parte do princípio que se você assumiu uma responsabilidade, um compromisso, né? Aí já não é mais se você quiser, porque você poderia ter liberado esse espaço para outra pessoa fazer. Você não é um contratado, né? Você realmente não tem a obrigação de estar lá. Mas e a sua parte, né, do comprometimento, que até pelo fato de não ser monetário, não ter pagamento, traz para a gente uma questão de responsabilidade muito grande, muito grande. Então a gente precisa lembrar disso, né? A gente já lembra da primeira parte. É voluntário, eu não tenho obrigação. Ok, ok. Mas se você assume algo, né? Você está penhorando você está penhorando a sua palavra, né? A sua integridade moral, porque
Se você disse que vai realizar, não te condói saber que alguém vai estar te esperando, às vezes até em condições adversas, né? Então, assim, é algo para a gente pensar. Essa questão, né, do realizar um trabalho voluntário, a gente tem que pensar nisso assim com muita responsabilidade, porque ninguém é obrigado a realizar, gente. Você não foi contratado, não. Ninguém é obrigado a realizar, né? Mas se você vai, você tem que entender que você está se ofertando. E esse se ofertar fala de você diretamente, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso com relação aos voluntariados. A gente precisa entender isso, né? Porque realmente ninguém vai te cobrar nada. Ninguém vai te cobrar. Ah, você faltou, você não vai ter esse dia. Você vai continuar tendo os seus dias normalmente. Mas é a parte que te cabe do seu compromisso, da sua palavra. Isso tem um peso. Se não tem um peso tão abrangente assim para você, tem um peso mínimo sobre a sua consciência, porque senão você nem justificava. Não é verdade? Então, assim, é algo para a gente poder pensar, né? Administrar esses pensamentos novos, essas leituras, né? Leituras nossas, do nosso comportamento na vida. É claro que ninguém chega sabendo realizar. Tudo a gente vai aprendendo a reconhecer o valor das horas, a gente vai aprendendo a reconhecer o valor da nossa presença e da nossa ausência, a gente vai aprendendo a reconhecer essas coisas. Quando eu comecei lá atrás, né, em alguns trabalhos, claro, tinha momentos que eu falava, ah, não quero ir, não vou. Ah, que feia, mas eu já fiz isso. Já fiz, claro que já fiz. A gente, para aprender, até entender o que a gente está fazendo ali, demanda tempo, né? Tem pessoas que já conseguem ser muito assertivas dentro de um compromisso, outras terão que aprender. Eu aprendi, fui aprendendo, estou aprendendo, né? E são coisas que a gente vai amealhando no caminho, mas é importante a gente saber se permitir fazer essas leituras. Obrigada. Por nada, Renata e Rosa. Agora minha consciência tomou um puxão de orelha, porque tem 17 anos que eu estou desculpando para não retornar à campanha do quilo. Primeiro eu desculpava que a filha estava pequena, depois eu arrumava desculpa, não, eu estou trabalhando ao sábado, depois eu arrumei desculpa, não, agora eu estou estudando sábado, agora eu estudo, minhas aulas não é o sábado mais, passou para segunda-feira. Aí eu falei, no mês de janeiro eu vou, se Deus quiser eu vou. Não fui em janeiro, viajei. Fevereiro eu vou, não fui em fevereiro. Agora eu espero que minha consciência, que eu, depois desse puxão de orelha, eu vou, vá mesmo, e em março estarei lá. 8 horas antes de abrir a CBI, eu tenho que estar lá, porque tem 17 anos que eu estou desculpada. E assim, não posso, e a minha paixão é a campanha do quilo. Tem 17 anos que eu larguei, 17 anos. Eu já sonhei com minhas companheiras da outra casa, me acordando para a campanha. Nossa, o Denise, você tem recebido muito chamado, então. Tá? Não, Te deixar as desculpas para trás, então. menina, 17 horas, eu estou em dívida, estou muito. Aí, Pois é, né, Rosa? A equipe espiritual indo buscar ela em casa. isso, olha para você ver. Agora, isso é como a Renata está falando mesmo. Eu também aprendi. Agora eu já tenho uma consciência maior de que se eu falto alguma coisa, né? É claro que uma vez ou outra a gente tem a necessidade, pede alguém e repassa, e a gente sabe que se a gente não faz, vai sobrecarregar o outro, ou vai faltar alguma coisa, né, para ficar
tudo prontinho. Então, assim, é uma questão de consciência, a gente vai ganhando essa consciência mesmo, não é uma coisa que eu também já tinha, né? Ô, E é Rosa, por aí. Hum, Rosa, pode falar. faltas justificáveis não precisam ser justificadas. É, A gente não estava falando aqui já agora do estão, excesso né? de justificativa. O que é justificável justifica-se por si só. Olha, Isso. eu não posso participar desse ou daquele momento porque eu tenho um outro compromisso. O compromisso por si só, você sabe se ele é sério ou não. Vou faltar isso porque eu quero ficar em casa assistindo Netflix, um exemplo. Eu vou querer justificar isso o tempo inteiro, vou querer justificar até mais do que necessitaria. Agora, se é algo que é necessário, olha, gente, eu não posso ir, eu tenho um compromisso. A sua consciência, né, você, os seus próprios sentimentos, eles norteiam aquela justificativa. Né? Agora, quando a gente fica justificando demais, 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 é porque não teve justificativa. Então, a É gente isso mesmo. se sente mal e a gente gostaria, né, de ser desculpado, fatores psicológicos. A gente tem aqui a nossa companheira aqui, que é psicóloga, que ela vai saber falar sobre isso, sobre essa situação para a gente com, com, com mais entendimento, né? Então, a gente sabe o que é sério e o que é falácia, né? Então, daí já fica a dica para todos nós. Meninos e menino, né? Meninos, que nós temos meninos aqui também, é, já são 9 horas e faltam muitos slides ainda, né? Nós estamos Sim. no oitavo, são 13. Então, vamos deixar o restante para a semana que vem? Podemos, Denise? Você vai Sim, estar aqui. podemos. Deixa eu só marcar aqui no meu livro onde que eu parei. No meu aqui, você parou no início do parágrafo onde ele fala: debalde movimentaram-se os amigos espirituais. Será aí? Isso mesmo. É, é É isso isso mesmo. mesmo. Ótimo. A gente retorna, então, semana que vem, a partir desse parágrafo. Pode ser? Ok, Pode ser. combinado. Então, Alguns dos nossos coleguinhas, dos nossos amigos presentes, gostariam de dizer alguma coisa, gente, dar uma contribuição, o que compreenderam. Nós encerramos, né? Mas o que nós já comentamos está aberto. Gil, Regina, Semana Joana, que vem de balde na mão. De quê? Não entendi. Semana que vem de balde na mão aqui de novo. de balde na mão, entendemos. Então, tá bom. Quem vai fazer a oração para nós, por favor? Eu faço, Rosa. Tá bom. Agradecemos aos nossos bons amigos espirituais, os trabalhadores responsáveis por esse grupo de estudo e que tanto nos acalentam. Agradecemos de todo o coração a oportunidade bendita desse estudo, desse alimento que nos é oferecido. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que abençoe os nossos benfeitores e abençoe a todos nós, para que continuemos firmes, interessados, disponíveis para esse estudo /trabalho em nós. Muito obrigada e que assim seja.